Bom dia, vencedores. Chegou o nosso grande dia especial. Hoje, sexta-feira da Paixão, dia 18 de abril. Quero te convidar a participar dessa live, participar conosco de uma maneira especial. Hoje é um dia de refletirmos. É a sexta-feira conhecida como a Sexta-feira da Paixão. Eu me chamo Pastor Gleison Martins, estamos na oração da manhã e essa é a live da resposta, tá bom? Todos os dias às 5h50, por favor, não saia dessa live sem deixar o seu like. Vamos lá, eu quero trazer aqui para vocês o nosso salmo do dia primeiro e depois essa reflexão maravilhosa. Hoje o nosso salmo está no Salmo 50, o último versículo vai dizer assim, lá dos últimos: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda sobre os meus caminhos. Bom, falando sobre isso, hoje nós estamos aqui também para oferecer a nossa gratidão a Deus por aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O texto de hoje está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 44. Isso mesmo. A Bíblia vai dizer assim: e o mesmo lançaram também em rosto os salteadores, com eles estavam crucificados. E desde a hora sexta, ou seja, 9 horas da manhã, houve trevas. Foi o momento que Jesus começou a carregar a sua cruz, 9 horas. E esse sofrimento durou até a hora nona, que é às 3 horas da tarde. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias? E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em um vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, aleluia. Isso nos dá uma boa notícia, dizer que hoje temos livre acesso ao Pai, de alto a baixo. Tremeu a terra e fendeu-se as pedras. Abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Oh, glória a Deus! Nós vamos parar por aqui. Baixa para nós. O que eu quero te trazer? Eu vou deixar fixado esse versículo, que a sexta-feira foi um dia que Jesus foi julgado pelos homens, de uma forma muito cruel. Açoitados, obrigado a carregar a cruz, caminhando em direção ao Calvário. Meu amigo, não foi fácil, hein? Onde ele morreu entregando para a salvação de toda a humanidade. Foram horas ali dolorosas, sabe? Intensas. Cada momento que Jesus passava ali sofrendo, aumentava-lhe as feridas e as chagas. Tudo isso por amor de nós. Cada gota de sangue foi entregue por mim e por você. Morreu de forma injusta ou de maneira honesta. Assim como Jesus fez nesse caminho e ele levou a cruz, eu também te convido hoje a fazer essa reflexão e perguntar ao Senhor: Deus, eu tenho levado a minha cruz? Eu também tenho morrido para o mundo, para as minhas vontades, para o meu eu? Embora a cruz seja muito dolorosa, difícil de carregar, tanto é que Simão Cirineu foi um daqueles que ajudaram o Senhor, carregou a cruz. Jamais podemos voltar atrás. Não importa quais são as dificuldades, os desafios que lhe estão propostos, o Senhor lhe chama hoje. E eu faço também esse convite para que todos os desejos da nossa carne também com Ele possa ser crucificado. Essa é a nossa maior
vamos dizer, missão aqui nessa terra. Deixarmos de viver para nós, para vivermos para Ele. Que Ele sofreu abandono, desprezo. Isaías 53 vai falar que olhávamos para Ele e não via nenhum tipo de formosura. A sexta-feira da paixão, ela está conectada com sofrimento. Alguns até fazem esse tipo de pergunta, né? Por que paixão? Porque paixão é sofrimento. Se fosse para dar um nome, eu gostaria de chamar assim, Sexta-feira do Sofrimento de Jesus. Sabe por quê? Quem ama sofre. Sofre? Ah, meu irmão, como sofre? Presta atenção. Você para dar à luz não sofreu? Todo esse sofrimento veio por 1, por 2, por 3. Os antigamente tinham 10 filhos. Vamos colocar assim. Mas em momento algum, o sofrimento era, vamos dizer assim, um empecilho para que eles pudessem amar de verdade. Assim também Jesus. O sofrimento, sabendo, ele era sabedor de que passaria por tudo, porque o Pai lhe havia contado. Mesmo assim, quem ama, decide. Por quê? Porque no amor não mora sentimentos, certo? Eu quero te trazer hoje essa reflexão dizendo, não existe amor sem dor. Quem é pai e mãe aqui sabe disso que eu estou falando. Suponhamos que quando o seu filho adoece, vamos colocar aqui, está ali numa febre, está ali numa dor, numa tosse, não dá vontade você pai, você mãe de ficar no lugar dele? Isso é amor. Você fala assim, poxa, eu queria arrancar essa dor com a mão, eu queria trazer essa dor para dentro de mim. Foi assim que Jesus fez. O que era para nós sofrermos, o que era para eu sofrer, ele disse assim, eu vou sofrer no seu lugar. Hoje nós não podemos, mas ele foi o nosso substituto. Escreve aí primeiro comentário, não sei se é o primeiro, o segundo, depois do seu bom dia você vai colocar, ele foi o nosso substituto genuíno. Oh, meu irmão, que amor é esse? Onde vamos encontrar alguém com tamanha capacidade de nos amar, independente das nossas falhas, e às vezes até sabendo que seríamos com ele injustos, seríamos com ele traidores e às vezes até o abandonaríamos. Todos esses que eu falei aqui foram discípulos que andaram lado a lado, uns que deitaram no seu peito, outros que reclinaram a sua cabeça, que abraçaram, mesmo ele sabendo que seria abandonado, ele decidiu amar, ele decidiu sofrer. E hoje eu quero falar assim, e você coloca assim, por favor, escreve, dizendo, se amamos Jesus, estamos disposto a levar a nossa cruz, mesmo com dor. Vai lá, se amamos Jesus, estamos dispostos a levar a nossa cruz, mesmo com dor. Repetindo aí para vocês, enquanto você escreve, não vai existir amor sem dor, ok? O amor é sofredor, é o que vai dizer a palavra de Deus. Então, eu quero te dizer aqui, você ama o seu esposo, marido, sua mãe, seu pai. Às vezes a gente não sente dor quando eles estão mal, ruim. Um fato simples, às vezes não pode nem estar ruim. Vai que seu filho diz assim, mãe, eu vou pro aniversário. E aí ele demora a chegar. Você não fica ali agoniado. Você não fica ali com o coração apertadinho, pequenininho. Quando ele chega, é um alívio, é um bálsamo. Não é verdade? Por causa de Jesus, irmãos, olha, deixa eu te falar a verdade. A gente tem que enfrentar muita coisa. Por amor a Jesus, nós devemos suportar as crises, nós devemos suportar as calúnias. Por amor a Jesus, nós devemos suportar o sofrimento, inclusive as perseguições. Por amor a Jesus, nós nos importamos com o próximo, com os que sofrem. Ninguém que vê um sofredor, alguém que é a sua imagem e semelhança,
e tem o amor de Deus no coração, fique indiferente. Alguns têm medo do bêbado, do que está lá jogado na sarjeta, enquanto aqueles que amam o Senhor, eles não criticam, eles não vão ser motivo de chacota. Pelo contrário, ela fala assim: Deus, cuida dessa alma. Olha que alma que está sofrendo. Às vezes tem família, às vezes tem casa, mas está aqui jogado no meio da rua. Inclusive, até faz uma breve oração. Você se importa com o próximo? Esses são um dos sinais que o amor verdadeiro de Cristo não é amor ao dinheiro, não é amor à casa, não é amor àquilo que Deus pode te dar. Eu estou falando do amor genuíno. Tem gente que só ama a Cristo em razão de, porque precisa de algo, porque tem que ter isso, porque tem que ter aquilo. Eu estou falando do amor genuíno, capaz de você sentir a dor do próximo. Se não dá para sentir, que é um dos significados de misericórdia, né? É sofrer junto com alguém, é o significado, mas pelo menos se importar, pelo menos se colocar no lugar do próximo. A sexta-feira da paixão é justamente para nós refletirmos isso, do que ele conquistou, do que ele fez, mas também da forma como ele amou, e que possamos ser imitadores. Olha o que vai dizer aqui, eu vou deixar na tela para vocês, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, está na sua tela, diz assim, ó: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tá vendo como não é fácil? É Deus que está falando. Às vezes você está dizendo: poxa, está tão difícil, parece que eu não vou suportar, parece que eu não vou aguentar, parece que é além das minhas forças. Pai, me ajuda. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, não foi poupado. Hein? Quanto mais a nós. Então não sei o que você passa por causa do Evangelho. Eu não sei o que você está enfrentando por causa da cruz, mas a palavra de hoje diz para você: aguenta firme. Fica forte na promessa. Porque como existe uma sexta-feira de dor, está chegando próximo na tua vida um domingo de alegria. Amém? Escreve aí. Como existe uma sexta-feira de dor, está chegando o meu domingo de alegria. Aleluia. Terminou de escrever, você coloca: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. É isso que Deus promete, é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida, e eu tenho certeza que Ele há de fazer sim. É bíblico, tá aí. Olha, encerrando essa live, eu te faço a seguinte pergunta: Jesus tem marcas que provam o quanto Ele nos amou? Ele tem. Sabe qual é a nossa pergunta? A pergunta vai ser escrita também. Vamos trabalhar um pouquinho hoje aí. Quais têm sido as nossas marcas por amor a Ele? De que forma? Estamos padecendo, não por causa de um pecado, do erro, mas por amor a Jesus, sabe? Engolindo certas coisas, certos sapos, coisas que nem deveríamos ouvir, mas para evitar, às vezes, a confusão, você diz: ah, tá, vai. Jesus era chamado de ladrão, Jesus era chamado de mentiroso, Jesus foi chamado de próprio Satanás, só para você ter ideia. De que forma as pessoas também não vão tentar nos atacar, como diz o ditado aqui no Brasil, né? Para a gente descer da cruz. Então, eu termino essa live dizendo: só Ele praticou a nossa redenção da nossa alma. Só Ele teve coragem de se ferir. E mais do que se ferir, sangrar até a morte, para que hoje nos desse vida e vida com abundância. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de alegria, seja cheio de graça. A sexta-feira do sofrimento de Jesus é para nossa reflexão. Repetindo, Ele colocou provas no seu próprio corpo de quanto nos amou. E nós? Quais têm sido as provas que temos dado a Ele de quanto amamos? Hoje ainda, procure uma igreja,
Hoje no Cândido Moraes nós estaremos às 2h30 da tarde fazendo isso, mostrando a Ele que da forma como Ele nos amou, nós também o amamos. Amém? Eu deixo para você o versículo do dia. Você vai tirar o print agora aí e deixa gravado, tá bom? Vamos lá. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tire o seu print aí e deixe fixado hoje em todas as suas redes sociais. Não vivo mais nós, mas Cristo vive em nós. Aleluia! Glória a Deus. Quem não aceitou Jesus, entregue sua vida hoje ainda. Peça para alguém orar por você e diga: Pai, eu aceito esse amor. Eu aceito essa dor imensurável que o Senhor sentiu por mim para me salvar, quando talvez eu ainda nem era nascido. Então, hoje, na sexta-feira da paixão, que a nossa paixão seja por Deus, que a nossa paixão seja por Jesus, que a nossa paixão seja pelas almas, pelas vidas que perecem, que sofrem e que precisam do cuidado, do carinho e do amor de Deus. No momento agora da live, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos falar com Deus. Ó Deus de amor, Deus de maravilhas, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por todos que aqui oram comigo, na certeza e na fé de que tudo que eles colocaram diante de Ti, Pai, já está abençoado. Hoje, exclusivamente hoje, pela primeira vez, não vamos pedir absolutamente nada. Hoje, nessa sexta-feira da paixão, nós estamos aqui somente para Te agradecer. Você vai agradecer pelo seu filho, filha, casamento, cônjuge, sua casa, pelo ar que você respira, pela comida que Deus coloca todos os dias na sua mesa, pão de cada dia. Agradece inclusive até pelas lutas que elas têm nos dado experiência e nos fazem crescer e nos tornam mais fortes. Dar-nos, nosso Deus, esta sabedoria, para que em nome de Jesus, para a glória do Senhor, possamos viver e desfrutar de todas as coisas boas que o Senhor tem para nós. Não nos deixe cair em tentação, mas antes livra-nos do mal. Na última oração de Jesus no Getsemane, ele convidou os mais chegados, 3, Pedro, Tiago e João, e disse: fica aqui embaixo e orai comigo. E talvez eles questionaram: orar o quê? Orar como? Orar por quê? A única oração que ele nos ensinou foi a do Pai Nosso. E a que nós vamos fazer agora, que provavelmente foi a oração que os discípulos fizeram ali, na última vez que estiveram ali com ele. Fazendo aquela oração do Pai Nosso, eles disseram: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas antes livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo e todo sempre. Amém. Louvado e engrandecido seja aquele que se entregou e morreu por nós. Amém? Junto com as palminhas, você vai dizer: obrigado, Jesus, pelo seu imenso amor, tá bom? Junto com as palminhas, você escreve essa seguinte frase: obrigado, Senhor Jesus, pelo seu imenso amor. Olha, pessoal, quem ainda não curtiu, curte, tá bom? Curte e entrega para alguém
essa mensagem, que precisa saber o verdadeiro significado da Sexta-feira da Paixão. Nosso tempo é curto, mas eu creio que esse breve resumo aqui já traz uma esperança, uma alegria, a fé para os nossos corações, para nos prepararmos. Hoje vou entregar um óleo de Israel, distribuído pelo missionário R.R. Soares, estaremos entregando. Você é o nosso convidado especial às 14h30 e domingo da ressurreição, 8 horas da manhã, domingo de Páscoa, celebrando e abençoando a nossa casa, pedindo a Ele que essa passagem, que é um dos significados de Páscoa, né? Passagem, passar por cima, nós possamos passar de qualquer vida longe de Deus, uma vida perto dele. E deixa eu te dar um recado especial. A última coisa que eu quero te falar aqui é a seguinte: segunda-feira não haverá oração, tá bom? Segunda-feira não tem live da oração da manhã, live da resposta à oração da manhã. Não vamos ter nesse feriado, dia 21. E aí, Deus querendo, estaremos aqui. Por isso que é importante você deixar suas notificações atentas aí, para terça-feira a gente orar também junto, tá bom? Fique com Deus. Uma ótima Sexta-feira da Paixão, uma feliz Páscoa para todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe e um abraço.